Bem-vindos ao Revolucionários Podcast, podcast dos loucos, rebeldes e criadores de caso. Hoje estamos aqui com o Thiago Santana, que porventura também é o meu irmão. O Thiago ele é formado em desenvolvimento de sistemas, tem 36 anos e trabalha com programação há mais de 15 anos. Ele é libertário, depois ele vai falar um pouquinho mais para a gente sobre o que é ser libertário, e atualmente ele mora em Portugal. Então, Thiago, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. E antes da gente começar esse podcast, tem que passar por aquela sabatina. Então, eu vou fazer 3 perguntas aqui para o Thiago. A primeira é uma loucura, depois uma vez em que ele foi rebelde e uma vez que ele criou o caso, para ter certeza que ele realmente pode estar aqui nesse podcast, que ele realmente é um louco, um rebelde, um criador de caso. Então, Thiago, vamos lá, vamos começar com uma loucura que você já fez aí na sua vida. Por que você pode ser chamado de louco? Então, a principal loucura que eu já fiz na minha vida, né, foi assim que eu entrei para o mercado de trabalho, eu percebi que a situação no Brasil não era muito boa, né, questão de impostos, questão de salários baixos e tudo mais, né. Também, na época que eu comecei, a falta de tecnologia, que nós tínhamos bastante falta de tecnologia, e eu decidi que eu iria morar fora do Brasil. E comecei, na época, acabou que esse percurso demorou mais de 12 anos, mais de 12 não, mais de 14 anos até, para ser concretizado, porque eu insisti muito na cidadania italiana, queria ir para a Inglaterra de início e tudo mais, e acabou que a cidadania não deu certo, ir para a Inglaterra também não deu certo, agora com o Brexit já era também. Mas eu consegui concretizar esse sonho, né, essa vontade de morar fora do Brasil, e em Portugal, que acho que meu irmão já falou que eu estou morando em Portugal agora. E é isso, essa foi a minha maior loucura, querer morar fora do Brasil, quando ainda muita gente era contra, a família também não me apoiou muito no começo, e foi um desafio muito grande para mim conseguir concretizar esse sonho. Como eu disse, mais de 14 anos tentando para concretizar. Muito bom. Agora a segunda pergunta. Uma vez que você foi rebelde. Olha, uma vez que eu fui rebelde, é assim, eu nunca fui muito convencional, né? Nunca fui muito de. Aí depois eu Nunca explico. ficou muito dentro de uma forma, né? Nunca muito se adaptou. Assim, depois vocês vão entender um pouco mais com a questão do libertarianismo, que é uma coisa que eu descobri há uns 4 anos atrás, mas que era uma coisa que já tinha dentro de mim, eu só não sabia o que era, nem nada, e acabei conhecendo esse movimento e me adequei nele. Mas eu também nunca fui muito, assim, de seguir o caminho padrão de todo mundo, de escola e ser bom na escola e depois ir para o emprego normal ou até um emprego público ou as coisas que a maioria das pessoas me recomendavam para fazer. Porque, não sei, no Brasil as coisas geralmente são assim, né? Estude, tenha boas notas, vá para uma boa faculdade e arranje de preferência um emprego público. E eu nunca fui assim, eu sempre fui mais rebelde nesse ponto, nunca gostei de escola, acho que a escola é um desperdício de tempo pela questão de que a estrutura dela é muito antiga e errada, principalmente para os tempos de hoje, onde as pessoas aprendem as coisas de forma muito mais rápida, dinâmica, como no YouTube e etc. E assim, eu acabei não indo muito bem na escola, mas escolhi uma profissão que na época ainda não era uma coisa muito usual, que é o desenvolvimento de sistemas. Aprendi basicamente sozinho a profissão e comecei a trabalhar e tudo mais. E depois, quando eu for falar um pouco mais sobre o meu caminho de TI, a gente explica mais sobre isso. Mas é bem basicamente isso. Eu nunca me encaixei nessa forma padrãozão que todo mundo tem de vai para a escola, tenha boas notas, faça uma faculdade pública e assim por diante. Quase uma rebeldia contra o sistema, né? Todo mundo fala, não, faça isso que vai dar tudo certo. E daí você fez tudo do avesso e deu tudo certo no final. E por último, uma vez que você criou caso.
Então, como eu estava falando também, um pouco da parte da rebeldia, né, o criar caso, é tudo interligado. Essa questão de, por exemplo, eu decidi ser libertário, na verdade eu sempre fui, mas só não sabia o que era ser libertário, né? E a questão é que nesse ponto a gente é contra o Estado, a gente acha que imposto é roubo e Estado não deveria existir. E também é essa questão de eu assim, eu nunca aceito regras que eu não compreenda quais são e por que elas existem, e elas também têm que ser justas. Não adianta você falar, por exemplo, eu quero que você faça isso porque sim, e o motivo é que é só porque eu quero, entende? Isso para mim nunca funcionou. Eu até aceito certas regras, mas desde que elas sejam justas, desde que elas sejam claras e que todo mundo entenda o motivo e que o motivo seja realmente importante para a gente obedecer. Perfeito. E já que você trouxe essas questões, né, da sua trajetória dentro do TI, eu acho que um assunto que as pessoas hoje em dia estão cada vez mais interessadas, porque a carreira de TI hoje, ela é uma carreira extremamente bem paga, é uma carreira em que a relação oferta-demanda de profissionais, ela está muito positiva para os profissionais. Existe uma escassez de profissionais e, portanto, os profissionais são muito bem pagos e muito difícil ficar desempregado numa carreira como essa. Eu queria que você falasse como que foi, né, para você trabalhar em TI. Como que alguém pode trabalhar em TI? Qual que é o caminho das pedras para essa carreira? Então, a profissão de TI, ela é uma profissão que até encaixa bem no meu estilo, porque ela não tem muitas regras, né? Você pode optar por fazer faculdade ou não. A faculdade também, para a maioria das empresas, pouco importa. Você pode ter feito faculdade de como tirar leite da vaca e eles aceitam. Não precisa ser nenhuma faculdade específica de TI. O mais importante para TI é força de vontade, determinação e você poder também aprender, de preferência, aprender sozinho, porque existem muitos materiais espalhados pelo YouTube, por sites de cursos, e Fóruns. etc., fóruns, etc. Há muita coisa. O Google é sempre seu amigo para essa profissão. E, assim, se você for tentar entrar no sistema, como faculdade, essas coisas, você não vai aprender muita coisa. Então, o que E mais talvez vai vale. perder tempo, né? E vai Porque você perder vai muito. ficar 5 anos numa faculdade. Sim, você vai perder muito tempo, muito dinheiro e não vai ter muito resultado disso. O melhor é você ser um pouco autodidata, como eu fui, e tentar buscar o material por conta própria, aprender, porque assim, se você depender de faculdade, não vai muito longe. E aprenda sozinho, tem muitas coisas por aí. Faça só uma faculdade para caso você queira ganhar um pouco mais ou alguma empresa que exige. E não precisa nem fazer uma faculdade muito grande. Eu mesmo fiz uma à distância por 2 anos e já foi o suficiente, entendeu? E é isso. Você pode também fazer algum curso de TI específico para talvez facilitar conseguir um estágio. Eu comecei fazendo um curso técnico, mas nesse curso técnico eu já sabia tudo antes de entrar no curso. E quando o professor pedia para fazer uma coisa e ele ia começar a explicar, eu já estava com o negócio pronto. Mas o curso, pelo menos, me ajudou a conseguir meu primeiro estágio. E do meu primeiro estágio, eu comecei já trabalhando, ganhando e construindo minha vida. Fui ganhando experiência, que é o mais importante na TI, é a experiência e não o diploma que você tem. E fui ganhando experiência, mudando de empresa, mudando de emprego. Passei por várias tecnologias diferentes, porque isso também muda muito de empresa para empresa. Cada empresa usa uma coisa diferente e a tecnologia evolui também ao tempo todo. E você tem que estar sempre atualizado, sempre se esforçar e fazer o melhor que você pode com o que você tem. E nunca desistir, nunca ter frescura de falar isso eu não vou fazer e assim por diante. Perfeito. Em relação à
a essa questão, né, da experiência e da faculdade, isso é uma coisa que, olhando em retrospectiva, né, a minha carreira, a minha vida, é algo que, de certa forma, eu faria diferente hoje. Porque eu escolhi uma faculdade que era diurna. Então, durante 5 anos, foi impossível de eu conseguir estágio, de eu conseguir trabalhar, porque a minha faculdade era durante o dia, ela era integral, então basicamente tinha aula de manhã e à tarde. Se eu quisesse arranjar qualquer emprego, seria à noite. E é difícil você arranjar um emprego na minha área à noite, né? Economia, enfim, é muito complicado. E hoje eu sinto muita falta, assim, eu acredito que se eu tivesse, durante esses 5 anos, trabalhado, eu teria ganhado muita experiência que reverteria para o bem da minha carreira. E eu acredito que esse é um grande problema, que falta orientação para quem é jovem, para quem vai entrar na faculdade, para quem vai começar uma carreira, de entender, olha, a faculdade pode ser importante para uma carreira ou outra, né? Como você disse, para TI nem é tão importante assim, mas a experiência, eu acho que ela é mais importante que tudo, porque Sim, se eu olhar hoje, na minha profissão, o que eu aplico da faculdade é muito pouco. Muito, muito sim. pouco. É o que eu estava dizendo. Hoje, assim, você tem que ver muito qual profissão você deseja, porque algumas você não tem escolha, você tem que fazer faculdade, como advogado, médico e tudo mais. E é aquela questão que eu falo. Muito disso é essa questão até do Estado de querer obrigar você a ter que fazer certas coisas. Por exemplo, um médico ou um advogado. Tudo bem, você tem a questão de que certas profissões são perigosas se qualquer pessoa fizer, mas assim, você também poderia ter outras formas de avaliar isso e mudar também o sistema, porque é o que você falou. A maioria das profissões hoje em dia, mesmo até essas de médico, advogado, etc., que precisam da faculdade para poder atuar, muitas pessoas têm o mesmo sentimento que você, que a faculdade é uma perda de tempo. Porque você não vai usar quase nada do que está ali. Você perdeu 5 anos da sua vida, ou mais até, dependendo da profissão. Uhum. Não pôde trabalhar, não ganhou experiência e perdeu tempo e dinheiro, entende? Tem até uma questão lá nos Estados Unidos, que a faculdade é muito mais cara até, que tem muitas pessoas que acabam se endividando pro resto da vida, porque fazem uma faculdade cara, depois eles não conseguem um emprego decente com essa faculdade e perderam tempo, dinheiro e tudo mais. E a vida foi embora. E é isso. Por mim, eu sempre achei que faculdade era uma perda de tempo. Fiz uma faculdade a mais básica possível, o mínimo que eu podia fazer, só porque algumas empresas exigiam. E pronto. Foi só cumprir um requisito, né? Já que eles exigem, vou cumprir o Já requisito que. aqui. É porque assim, tinha empresas que falavam, para você entrar aqui tem que ter faculdade, ou para você ganhar um pouco mais tem que ter faculdade. Eu fiz qualquer coisa ali, só para poder dizer que eu tenho, e tá resolvido, entendeu? Infelizmente, muitas empresas ainda não têm a correta visão do mercado e acham que a faculdade faz uma grande diferença, quando na verdade não faz. E eu até acho interessante como era feito antes, que era tipo o apprenticeship. Por exemplo, o próprio Leonardo da Vinci, ele não foi para uma faculdade, ele não fez mestrado, pós-doutorado, etc e tal. Ele foi, quando criança, trabalhar num ateliê de um profissional, trabalhou com o cara como basicamente um estagiário hoje em dia faz, aprendeu a profissão e foi um dos maiores pintores, arquitetos, matemáticos e tudo quanto é tipo de coisa que você pode pensar da época dele. Então, a gente poderia substituir muitas profissões, a gente poderia substituir a faculdade por um estágio ou um aprendizado direto na empresa com profissionais que já estão na área, que já sabem resolver as coisas. Isso seria muito melhor para as pessoas. Eu acho que um dos problemas do modelo educacional como um todo, mas que ele se agrava na faculdade, é a falta de personalização. Porque você tem um currículo padrão que vale para todo mundo.
Então, Sim, assim, não importa o Thiago, não importa o Lucas, não importa. sim, sim. O Thiago e o Lucas vai ter exatamente a mesma trilha, o mesmo currículo que as outras pessoas que entrarem no mesmo curso. E Sim, hoje, com tanta tecnologia, YouTube, enfim, tantos recursos que a gente tem, parece que tanto a escola tradicional quanto as faculdades, elas não absorveram todo o potencial que essas tecnologias têm para ensinar. sim. É, Porque, como você disse, né, o Leonardo da Vinci ele foi um aprendiz. E existe o conceito, né, do learn by doing, que é aprender fazendo, basicamente, que é exato. muito, muito mais eficaz você aprender efetivamente colocando a mão na massa do que ficar tendo um monte de Sim, aula teórica que no final você não vai ter muita aplicação para aquele sim. conhecimento. É que assim, a escola, ela não foi desenvolvida com o intuito de ensinar as pessoas, entende? Ela foi desenvolvida as primeiras escolas mesmo começaram pelo Estado, com uma intenção, na verdade, de doutrinação, né? De doutrinar você a obedecer, e também tem um pouco da parte da indústria, né? Se você vê essa parte de você tem relógio para entrar, você tem o sinalzinho, você tem que sentar todo mundo em fileirinha e tudo Uniforme, mais, uniforme, tudo é tudo por causa da questão da indústria lá do começo da Revolução Industrial. Então, a escola ela foi montada com o propósito de doutrinar e preparar as pessoas para serem funcionários de indústria que ficam quietos, fazem seu serviço é, e são máquinas, entendeu? eu, Então, eles não pensam em educar você corretamente e muito menos em te desafiar. Como, por exemplo, por que a escola pune o erro? Sendo que o erro é uma das melhores coisas que a gente tem no aprendizado. Porque é errando que se aprende. com certeza. Eu acredito, é, não que eu vá discordar de você, mas eu tenho uma visão ligeiramente diferente no seguinte sentido. Eu acredito que a escola tradicional, como ela foi instituída, como você disse, pelo governo, dentro do contexto da Revolução Industrial, ela foi importante em um determinado momento e cumpriu um papel. Por quê? Naquele momento, como a gente ainda não tinha tecnologia como tem hoje, não tinha, enfim, todos os recursos que a gente tem hoje, ela teve um papel importante de democratizar, de certa forma, a educação, porque a educação até então ela era privilégio de elites, né? Só era educado quem tinha muito dinheiro para ter um tutor, enfim, para ter um professor particular, alguma coisa assim. Por quê? Porque ela não era algo de massa. Então, o modelo educacional que foi criado, ele teve um papel legal de democratizar a educação, democratizar o ensino e permitir com que as massas tivessem acesso a conhecimento e a estudo, ainda que Sim, com algumas limitações. Só que o problema é que ela não evoluiu junto com as tecnologias que hoje a gente tem à disposição, que permitem, né, hoje que você tenha, por exemplo, um aprendizado em escala e personalizado ao mesmo tempo. Porque no exato. passado, para ter um aprendizado personalizado, você tinha que ser muito rico e tinha que ter um tutor, tinha que ter um mentor, alguém que fosse te dar uma educação personalizada. Agora, a tecnologia de hoje permite o melhor dos dois mundos: a escala do aprendizado e o aprendizado personalizado. Por quê? Com Exato. tecnologia, eu consigo, por exemplo, hoje você tem acesso ao conteúdo como você consumiu, como autodidata. Então você consegue no Google, consegue no YouTube aprender muita coisa como autodidata. E também hoje existem infinitos cursos livres, né? Então você não Sim, precisa depender de uma faculdade, você não precisa depender de uma escola para aprender. Você pode é, ter acesso a cursos de temas específicos
que são cursos livres, que o currículo deles foi feito para um tema. Por exemplo, a pessoa hoje eu quero aprender, que nem programação aí, não quero aprender especificamente Java. Você não precisa de uma faculdade para aprender Java. Se você procurar na internet, além de ter o conteúdo gratuito, provavelmente você vai achar algum curso que alguém está vendendo sobre Java. Você pode até ir no YouTube, achar um vídeo de 30 minutos, 1 hora e aprender o básico do Java. Pode fazer um monte de coisa. Tem recursos infinitos para todo lado, pagos gratuitos, bons, ruins. Isso se você me permite dizer, é o seguinte: isso é uma revolução que nós estamos vendo hoje, que é a informação descentralizada e distribuída. Antes, a informação, vamos voltar um pouquinho na história. Descentralizada, distribuída e num custo muito baixo. E num custo de transação muito baixo. Isso, inclusive, está mexendo com o Estado, e é por isso que os Estados estão cada vez pior. Mas a gente já volta nesse assunto. Vamos voltar lá para a história da informação. No começo, a informação era muito difícil de conseguir, muito cara, né? E, como você disse, poucas pessoas tinham acesso. Então, você tinha poucas pessoas, vamos lá, no tipo Egito Antigo, quantas pessoas sabiam ler, escrever e tinham conhecimento? Provavelmente só a elite, a realeza e quiçá, porque muitas vezes o próprio faraó não sabia ler e escrever, mas tinha os escribas, né? Que sabiam ler e escrever e tudo. Então, o conhecimento era escasso e caro. Com o tempo, a gente foi tendo novas tecnologias. A principal, assim, que a gente pode mencionar é a impressora. A impressora imprensa, né? A imprensa, a capacidade de você imprimir livros, né? Porque antes exato. um livro era um copista que copiava sim. um a um. A partir do momento que Gutenberg lá fez a imprensa lá, não sei se exatamente o termo é imprensa ou prensa, né? Prensa. E daí ele conseguiu, beleza, agora dá para fazer quantos livros eu quiser. Isso barateou o custo do conhecimento e democratizou o conhecimento para muito mais pessoas. E hoje nós estamos vendo, já teve outras revoluções, o rádio, a TV, a internet. E agora com a internet, a gente está vendo, com o surgimento das redes sociais como YouTube, Twitter, nós estamos vendo o conhecimento fluindo pelo mundo todo com uma velocidade que nunca antes vista. Você pode ter uma notícia acontecendo num país e ser transmitida ao vivo para outro país e você vê a notícia acontecendo. Isso praticamente era impossível antes. Então, nós temos hoje a informação, o conhecimento está cada vez mais barato, cada vez mais rápido, mais dinâmico. E é aí que a escola não consegue acompanhar, entendeu? Não tem como acompanhar, porque eles precisam aprender, aí depois tem a questão de que cada professor, às vezes os caras estão ali há dezenas de anos, não querem evoluir. Eles têm um currículo que eles têm que seguir, que muitas vezes esse currículo é controlado pelo Estado, inclusive, né? O Estado Também. define qual é o currículo, o que vai ser ensinado e por aí vai. E assim, é complicado. Tipo, certas coisas que nós temos hoje, elas vão deixar de existir porque não tem mais como elas competirem. Entende? Então, quando o custo da transação baixa, a informação, nós temos tudo. Hoje em dia, quase tudo está descentralizado. Nós temos o Uber. O Uber, em teoria, não é descentralizado, mas já é uma forma de você juntar o motorista com o passageiro. Uhum. Inclusive, tem uma versão totalmente descentralizada, que é o Arcade City, que faz a mesma coisa e não tem controle. Ou seja, ninguém pode parar o negócio. O Bitcoin é uma outra forma, talvez uma das maiores revoluções que a gente vai ter nesse século foi o Bitcoin, porque agora nós tiramos o dinheiro do Estado, entendeu? Com isso, nós temos liberdade de poder ter o nosso dinheiro sem que o Estado possa meter a mão. O que é uma coisa incrível, porque se você não tem controle sobre a economia, você não tem controle sobre nada, entende? E temos agora também a informação na nossa mão.
Hoje você não depende mais da Globo para saber o que está acontecendo, você não depende mais de uma televisão para saber o que está acontecendo. Você pode entrar num canal do YouTube, como que a gente está aqui agora, ter um cara que, não que tem um cenário que talvez seja que nem o meu aqui, um fundo branco, e o cara às vezes tem mais audiência do que o Jornal da Globo, entendeu? É assim que funciona. As coisas vão evoluindo, o conhecimento está cada vez mais fácil de conseguir e é o que vai acontecer. E Muitas pessoas vão conseguir conhecimento barato. essa questão que você trouxe até do custo de transação e tudo mais, me trouxe à mente que se a gente for analisar, inclusive, o custo das universidades, ele vem caindo, né? Ainda existem universidades de elite que são muito caras, mas hoje, se alguém quiser, por exemplo, fazer uma faculdade e pagar 150, 180, R$ 200 por mês, ele consegue, né? O que Sim. era impossível algum tempo É, atrás. Ou você pagava muito, ou você não fazia faculdade. sim. Isso também depende muito de país para país por causa da questão de legislação, né? No Brasil, sim, a gente tem um pouco mais de liberdade, né, para criar essas coisas. Então a gente tem muitas faculdades, principalmente essas online, que perceberam que o propósito mesmo da faculdade é só te dar um diploma e pronto. E começaram a soltar esses monte de curso baratinho e pronto, acabou. Eles ensinam lá, eles têm um custo de transação muito mais baixo, porque o Muitas vezes mesmo as aulas são gravadas e só são ficam lá. gravadas, ou é só um professor para todo o país, e que nem a minha era ao vivo, mas era um professor só para o país inteiro. Então, Então a custo de turma transação é dele devia ter talvez 3.000 alunos e exato. pagava um professor só. Né? E aí você paga um pouco mais barato para um tutor para cada sala e pronto. Então você resolve o problema muito mais fácil, muito mais dinâmico. Hoje tem a Lura, tem a Skillshare, tem um monte de empresas aí, a Udemy, que você também pode baixar cursos quase que de graça, ou alguns são até de graça, dependendo do que você for fazer. Você tem cursos inteiros no YouTube também. É tudo questão de força de vontade. É tudo isso. Tá cada vez mais barato. E é aí que tá, é, voltando um pouco para a questão do libertarianismo, é aí que o Estado começa a se preocupar, porque qual que é o principal papel do Estado? É garantir contratos e, 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 e ele faz com que ele garante as transações entre as pessoas, as trocas entre as pessoas. Só que hoje, com várias coisas que a gente tem, como Bitcoin e outras coisas, o custo de transação está diminuindo. E a gente está podendo descentralizar esse custo, descentralizar esse poder, e acaba que o Estado acaba ficando muito caro. E você acaba tendo soluções mais baratas. É, é que nem qualquer outra coisa. Às vezes você tem uma tecnologia nova que permite você fazer a mesma coisa que outras coisas, mas muito mais barato. E quem não consegue acompanhar, morre. Olha o Netflix, por exemplo. O Netflix conseguiu fazer TV a cabo muito mais barato e as TV a cabo estão agora morrendo. A internet substituiu várias outras tecnologias que a gente tinha antigamente que eram muito mais caras e assim por diante. Tudo vai evoluindo para ficar cada vez mais barato, mais acessível e melhor. E outras coisas que não conseguem evoluir vão acabar deixando de existir com o tempo. E aproveitando que você já trouxe bastante informação a respeito do libertarianismo, define para a gente, que acredito que muita gente não sabe, né, o que é ser um libertário, o que é o libertarianismo. Define o que é o Sim. libertarianismo para quem É, não conhece. é assim, a gente tem várias vertentes, na verdade, né? Tem o anarcocapitalismo, o libertarianismo, você tem libertários de direita, libertários de esquerda, né? Você tem, por exemplo, você tem desde o cara que acha que o Estado é uma gangue e que o imposto é roubo e que não deveria existir Estado, né? A ideia seria que tudo fosse feito por empresas privadas e você tem a sua propriedade é absoluta, e dentro da sua propriedade quem manda é você, e fora da sua propriedade quem manda é o dono daquela propriedade, e vocês têm acordos como o Pacto de Não Agressão, né? Que a gente chama de PNA, que são leis mínimas que todo mundo concorda
como, por exemplo, não matar, não roubar, que isso todo mundo concorda que é errado. E é basicamente isso. A gente tenta, assim, o principal do libertarianismo é a propriedade privada e a não agressão. Mas, assim, a ideia é tudo privado e cada um acha suas próprias soluções. É o que eu te falei. Hoje, por exemplo, as pessoas precisam de comunicação. Então, um cara chamado Steve Jobs foi lá e criou o iPhone para ajudar as pessoas a terem comunicação perto. E ninguém precisou pedir, nenhum estado precisou criar, nenhum estado precisou fazer. Então, várias coisas. O próprio automóvel, por exemplo, as pessoas precisavam se mover com velocidade, carregar coisas de um lado para o outro. O Estado não precisou criar uma empresa estatal e ter a ideia de ter um carro e fazer o carro e tudo mais. Então, aonde há necessidade, há uma pessoa que vai prover essa necessidade para as pessoas. Então, você não precisa falar assim, não, mas a gente precisa do Estado, porque se não tiver o Estado, ninguém vai prover as coisas para a gente. Não, alguém vai querer fazer, entendeu? Alguém vai querer fazer isso. O libertarianismo, ele basicamente prega a ausência de Estado e a substituição do Estado por soluções privadas, por assim dizer, né? Sim, a gente tem várias, como eu falei, tem vários tipos de libertários diferentes. Eu recomendo, para aqueles que querem saber muito mais sobre o assunto, eu recomendo o canal Visão Libertária e o Ancapso, que eles é um cara do Rio de Janeiro, os dois canais são da mesma pessoa. É um cara do Rio de Janeiro que é libertário, ele explica muito melhor do que eu, qualquer coisa que eu falar aqui, ele tem anos de vídeo lá para assistirem. E assim, o básico do básico do básico do libertarianismo é o que eu falei, propriedade privada absoluta, tipo assim, a sua propriedade é como se fosse um país. Então você tem soberania, você tem todo o direito de ter a sua propriedade e não ter ela violada. E o princípio da não agressão. Aí, como você garante isso? É o que eu falei, autodefesa, e daí você, com o princípio da autodefesa, você constrói todo o resto do framework para se proteger e tudo mais. Vamos mudar de assunto, vamos falar sobre Portugal. Então, você falou no início que você sempre teve esse sonho de morar fora do país por várias questões. Uma das questões, talvez, o próprio Estado, né? Que não me ajudou muito aqui em Portugal, mas tudo bem. Como o Estado no Brasil funciona. E então eu queria que você compartilhasse, né? Como você conseguiu ir para Portugal, né? O que você fez? E acredito que isso está muito relacionado também à sua profissão. Então, que você trouxesse esse histórico. Assim, é claro que o meu caso é um caso um pouco mais atípico por causa da minha profissão, que é uma das profissões que é mais fácil emigrar por causa que há muita demanda para todo lugar. E é o que eu te falei, a faculdade não importa muito e etc. Então você tem uma facilidade maior, você não precisa ficar fazendo você não precisa fazer um negócio validação do diploma. Validação de diploma e tudo, sem frescura. E assim, no começo eu queria ir para a Inglaterra, muitos anos tentando fazer isso e não consegui. Mas também não estava muito assim, tentando arranjar emprego, nem fazer entrevistas, nem nada. Aí uma vez pelo LinkedIn, e na minha profissão o LinkedIn é muito importante, você consegue muita coisa ali. Os meus últimos, acho que quase 7 anos de emprego foram todos pelo LinkedIn. E surgiu uma oportunidade em Portugal. Não foi dessa vez, né, que eu passei. Quando você diz surgiu, você buscou ou eles te procuraram? Não, assim, no LinkedIn, você pode procurar uma vaga e aplicar, como eles também, às vezes, principalmente se você coloca lá que você está procurando emprego, tudo, muitas vezes você é procurado também, entendeu? Ainda mais se você tem um currículo bom e tudo, né? E o inglês também é importante. Por exemplo, se você quer ir para fora do país, currículo em inglês, saiba inglês e tudo mais.
E currículo lá, bonitinho, colocado que você está procurando emprego, eles geralmente vêm bastante vaga. Esse último mês, acho que mais de 30 vagas já apareceram para mim, né? Que eles ficam falando lá que é. Eu, na maioria delas, eu ignoro, porque hoje eu estou no emprego que eu estou gostando e tudo, que é o primeiro emprego que eu estou aqui em Portugal, que me trouxe para cá. Mas surgiu uma vaga para Portugal, e na época eu não passei, mas abri os olhos para Portugal, que eu descobri depois que era mais fácil e tudo, porque a gente tem essa visão de Portugal, que é um país, apesar de estar na Europa, é um país pobre, é um país um pouco mais atrasado em algumas coisas comparado com o resto da Europa, né? Mas é um país muito mais fácil para brasileiros imigrarem e morarem. Depois de um tempo, ainda demorei mais uns 2, 3 anos nesse processo, fiz outras entrevistas e tudo, até passei em algumas, mas aí é que vem a preparação, que é uma coisa que eu não estava fazendo até então. Se você quer realmente morar fora do país, como eu fiz, você tem que se preparar. É o que eu falei. Inglês, melhora suas habilidades técnicas, tenha um bom currículo e experiência, né? É bom ter experiência. E também tenha uma preparação psicológica e financeira. Isso vai ser muito importante para você, porque não é barato, não é rápido e não é fácil se mudar de um país para o outro. Deveria ser mais fácil, mas não é. Então, tenha uma reserva de dinheiro, uma boa reserva de dinheiro. Existem vários canais no YouTube de brasileiros que moram aqui que falam sobre o assunto e que vão dizer melhor e atualizado valores e tudo mais que vocês precisam. E tenha essa reserva, se prepare psicologicamente, fisicamente, se preparem no currículo e tudo. E usem, se vocês forem de tecnologia, usem, ou de qualquer outra profissão que dê para usar o LinkedIn, usem o LinkedIn. Eu consegui tudo pelo LinkedIn, e então eu procurei os empregos, ou eles me procuraram em alguns casos, faça as entrevistas, e aí depende muito da empresa. Se você tiver como Brasil seu endereço, as empresas já sabem que você vai precisar de uma ajuda para ir. Algumas empresas tentam falar para você ir legal, ou seja, você compra passagem de ida e volta, vai, tenta entrar e aí eles te legalizam aqui. Eu não acho uma boa ideia. Pode dar problema e você vai demorar muito mais para ser legalizado. Tem pessoas aqui que estão há 1, 2, 3 anos e não conseguiram se legalizar ainda por terem entrado assim. Eu consegui, tive sorte, que a minha empresa pagou o visto, pagou tudo bonitinho e me trouxe aqui tudo legalzinho. Em menos de um mês eu já estava com o visto de residência, já estava tudo perfeitinho. E é isso. Se você quer vir morar para Portugal, se prepare e faça as coisas bonitinho. Tenta achar um emprego que vai te trazer aqui correto. E Então, não. a sua empresa, ela fez todo o processo de imigração e pagou todo o processo de imigração. Eles, assim, no caso da minha empresa, eles pagaram parte do processo. Algumas coisas eu tive que pagar, mas o processo não é muito caro, né? Algumas coisas eu paguei, outras coisas eles pagaram. Tem empresa que paga tudo, desde a passagem até o passaporte, blá blá blá, etc e tal. Tem empresa que não paga nada, que fala para você vir aqui de qualquer jeito e acabou. Aí vai do que as pessoas querem fazer. Eu não recomendo vir sem o visto de trabalho. É muito mais difícil a vida de quem não tem o visto de trabalho e quem não tem residência aqui. Para quem tem residência já é complicado. Sem residência é muito mais difícil. Não Quando se diz recomendo. residência, não é a casa, é uma autorização de residência? Isso, autorização de residência. E você tem que ir no CEF para fazer e tudo, né? E se você vem com o visto bonitinho de trabalho, já vem até com a marcação e tudo mais. Se você vem de qualquer jeito, como turista, aí você tem que conseguir um emprego, fazer uma manifestação de interesse e tarará, etc e tal. É muito mais complicado e muito mais trabalhoso de conseguir. Consegue, mas depois de muito tempo. E como que está sendo morar em Portugal? O que você me diz da...
E até de forma comparativa, né? Morar no Brasil e morar em Portugal. É assim, algumas coisas são melhores, outras são piores, como sempre, nem tudo é perfeito, né? Mas assim, os salários aqui são baixos, mas dá para viver, se você soubesse se programar e tudo, né? Ou se você conseguir, que nem eu, trabalhar um pouquinho a mais e tudo mais, é, você tem que se programar bem, ver o quanto você vai ganhar e tudo. As rendas estão altas, rendas são aluguéis aqui, eles chamam de renda. Tá bem, dependendo da região, de preferência, se você puder fugir de grandes centros, né, como Lisboa e Porto, ir para cidades mais assim, um pouco mais afastadas, porque aí você consegue achar casa mais barato e tudo mais. Mas assim, o salário é baixo, mas dá para viver e você tem acesso a muito mais coisa aqui. Você tem alguns produtos, principalmente produtos eletrônicos, são mais baratos, mais fáceis de conseguir e apesar do salário ser baixo, é muito maior que no Brasil. Então, É que, na verdade, ele é baixo nominalmente, né? Ou seja, ele é baixo a ele, nível europeu e até um pouco ao custo de vida aqui. Né? Você sobra, assim, dependendo da profissão que você for fazer e dos custos que você for ter, sobra muito pouco. Mas dá para viver bem, dá para você sair, dá para você comprar um equipamento eletrônico de vez em quando, ter um padrão de vida melhor que no Brasil. eu acho que a grande questão aqui não é pensar tanto em salário e renda, mas pensar em acesso, né? Por exemplo, você está aí em Portugal há quanto tempo já? Já vai fazer 2 anos já. 2 anos, vai fazer 2 anos, né? E Isso. você chegou aí, você já tem um carro, você já tem um apartamento, mesmo que seja financiado, mas você tem, né, um apartamento. E você, por exemplo, você já viajou para Espanha, né? Enfim, É, você tem acesso à moradia própria, mesmo que seja financiada, que em mais de uma década no Brasil você não financiou, né? Você já teve acesso a um carro, você tem acesso a lazer, porque outro dia eu vi você postando, você estava numa praia na Espanha, sim, sim. então. Isso já faz um ano já, mas tudo bem. Foi no verão passado. Mas você concorda comigo? Sim, Enfim, você tem é o que eu acesso falei. com o salário que você tem aí, É o você que eu tem um falei. padrão de vida que você não tinha Sim, no Brasil. sim. É o que eu falei. A nível europeu é baixo, mas para quem está vindo do Brasil é muito melhor, claro. Você tem acesso, e só que você tem que ver assim, você tem que ver as suas prioridades. Tudo depende muito das suas prioridades. A gente tem, por exemplo, conhece um casal aqui que morava no Brasil, hoje já está, acho que aposentado, alguma coisa assim, mas eles eram funcionários públicos, ganhavam bem no Brasil, tinham um bom padrão de vida no Brasil, e quando vieram para Portugal, como eles não têm rendas em Portugal, eles não ganham em Portugal, isso fez com que o padrão de vida deles caísse muito. Eles acabaram voltando por causa disso. Porque as prioridades deles estavam erradas. Eles já tinham uma vida boa no Brasil, já tinham. Eles estavam presos ao Brasil, mas tentaram vir para Portugal. Então você tem que pensar muito nisso. Você tem que pensar se mudando para Portugal você vai ter o que você quer e o que você precisa, e se você vai realmente ter mais do que você tinha no Brasil. Porque não adianta você, tipo assim, eu sou um cara top no Brasil que ganha muito dinheiro e tudo mais, aí você chega em Portugal para trabalhar numa fábrica com salário mínimo. Você não vai aguentar. Você não vai aguentar o padrão de vida que você Por vai ter. curiosidade, quanto que é o salário mínimo em Portugal? 700, deixa eu pesquisar aqui rapidinho, mas é 700 e alguma coisa, salário. O salário mínimo aqui em Portugal tá 740,83 cêntimos. A gente fala cêntimos e não centavos. Então você tem 740 euros e 83 cêntimos. Isso dá quanto que dá em reais? Vamos ver. 740? 740. Tá, aumentou bastante, era 600 e pouco quando a gente entrou.
dá R$ 4.061. Então, assim, vamos lá de novo. O salário aqui é R$ 740,86, ou seja, 740 euros e 86 cêntimos, que dá R$ 4.061. Mas assim, aí você tem que ver as rendas aqui, dependendo da casa que São você os tem, aluguéis. que são os aluguéis, dependendo da casa que você tem, pode ir de 300 a 400, 500, 600. Já é metade. Já é metade ou até quase quase tudo. tudo. Então, eu acho que assim, no mínimo, você tem que ganhar 2 salários mínimos. Se você for sozinho, tipo, uma pessoa, você for sozinho, você morar num quarto ou coisa assim, um salário mínimo dá. Agora, se você é um casal ou mais que um casal, você vai precisar de um pouco mais. Então, se você for um casal, você vai precisar no mínimo de 2 salários mínimos para viver. O que você até consegue, porque se os dois trabalharem, vocês vão conseguir 2 salários mínimos fácil. Não é fácil, assim, se você não tem educação, se você não tem um diploma aqui, válido aqui e tudo mais, não é fácil ganhar muito mais que isso. Dá para você ganhar no máximo uns 800, 900, assim, com empregos não especializados, né? Que é fábrica, restauração, que é restaurante, e hotelaria. Hotelaria acho que é o que paga mais. E restauração você trabalha demais, mas ganha também para isso. Então, é assim, aqui você, dependendo da profissão, você vai trabalhar muito, mas vai ganhar para isso. E é o que você falou. Você está dentro da Europa, aqui é barato viajar, em teoria é barato viajar. Você tem acesso a vários lugares, a várias coisas. Aqui em Braga, por exemplo, que eu moro em Braga, você tem várias prainhas de rio que você pode ir, que são gratuitas. Você tem vários lugares para ir. E assim, você está perto da Europa, está perto da Espanha, está perto da França. Tipo, acho que com 200, 250 euros por pessoa, você vai para Disney na França, em Paris, ficar uns 2, 3 dias lá. Então, não tá tão mal assim. É algo que dá para você se planejar. Você falou 250 euros, né? É, Salário mínimo de 700 euros, mesmo quem ganha um salário mínimo, com um pouco de sim, sim. esforço, junta um dinheiro alguns meses, nem que Sim, seja, a nem que gente tem seja colegas. 10, 20 euros todo mês, Não, se programa e vai para Paris. a gente tem colegas aqui colegas da minha esposa, que ela trabalha em fábrica, né? Que trabalham em fábrica também e conseguem. Foram todo mundo lá para Disney em Paris, ficaram 2, 3 dias lá e se divertiram e pronto. Então você tem um padrão de vida diferente do que no Brasil. Mas é o que eu falei, depende das suas prioridades, entendeu? E depende de muito planejamento para você não chegar aqui, por exemplo, ganhando salário mínimo e acabar indo para um lugar onde você vai pagar 900 pau de renda, como Lisboa, que você paga 900 para cima de renda. Então, é muito planejamento e saber quais são as suas prioridades. Se você tem que ver o que Portugal vai te fornecer e se for o que você quer, venha. Se não, fica. Porque não... E aproveitando que você trouxe a questão dos aluguéis e de buscar um local mais barato, fala um pouquinho sobre em relação ao seu trabalho, né? Que você trabalha em home office, né? Exato, exato. Então o home office ajuda até nisso, né? Você pode morar em qualquer lugar, né? Exato. Então, você tem vários. Eu comecei a trabalhar como home office antes da pandemia existir. A minha empresa já é 100% virtual, não tem um escritório nem nada disso. Mas assim, existem vários tipos. Depois da pandemia, o home office se popularizou muito. Então, se você for lá, como eu falei do LinkedIn, você até agora tem a opção, antigamente não tinha, agora você tem a opção de full remote, que é totalmente em casa. Você tem o híbrido, que é mais ou menos, você vai um pouco no escritório, um pouco em casa, e trabalhar na empresa. Isso que você está falando, no LinkedIn você consegue falar que você quer remoto. O LinkedIn, eu não lembro se antes da pandemia tinha isso, mas agora tem uma opção, quando você vai procurar lá empregos. Inclusive, tá aí uma outra coisa que eu esqueci de falar. Se você quiser empregos em outro país, não só Portugal, qualquer país, a Espanha, Irlanda também tem bastante emprego para programador e é também fácil de conseguir. Você vai no LinkedIn, põe na parte de empregos, coloca lá o país e cidade que você quer achar emprego, põe o emprego que você quer e ele mostra para você.
e você vai se aplicando lá e acabou. Espera ver a dica é, aplica que nem louco. Alguém vai chamar você, entendeu? Aplica 50, 60 empregos por dia, alguém vai ter que chamar. É aquele negócio, você vai jogando dardo, uma hora tem que acertar o alvo. E assim, você pode pôr lá aonde você quer e também, se você quer, full remote, híbrido ou in loco, né, na empresa e tudo mais. E aí é isso, depende da empresa, vão deixar você totalmente em casa, que nem eu tô. Então, eu trabalho de casa, eu não tenho o custo de transporte. É claro que, assim, eu ganho bem, né? Mas eu pago o custo da minha energia elétrica e tudo mais. Mas Mas que, não, de certa forma, você quase que já ia que ter de esse certa custo, né? forma não chega a ser um absurdo muito grande, porque eu, pelo menos, basicamente, como o dia aqui é bem ensolarado, eu só fico com o computador ligado e é só o gasto que eu tenho. A internet eu já teria o meu gasto, porque Você a já ia pagar a internet internet para eu já você ia pagar a mesmo? internet de qualquer jeito. Então, talvez você tenha aí uns 15, 20 euros no máximo de custo a mais. E Que não enche dependendo um da. tanque, acredito eu. Não, não mais. A gasolina aqui tá 2,20 euros. Mas é litro ou galão? Como é que Litro, é? litro. É litro, não é galão, não, é litro. Então tá. Se fosse fazer a conversão, tá mais caro que no Brasil, em Sim, tese. sim, Em sim. tese. A gasolina na Europa é muito mais cara que no Brasil e em qualquer outro lugar do mundo, talvez. E é o que eu falei. Com exceção da Rússia. A Rússia é bem baratinho. Acho que a Rússia está a menos de $1 o litro. Mas também, os caras praticamente são donos da gasolina, né? Então, assim, o, o transporte é caro e não é todas as cidades que têm transporte público decente. Braga tem transporte público, mas não é muito bom. Não é todo mundo que consegue usar. Lisboa e Porto tem transporte público bom e o resto, esquece. Compra um carrinho que nem eu fiz, um Poisézinho 97 de 600 euros e vai embora, entendeu? E é assim, como home office, eu não tenho custo de transporte. Se eu tiver algum custo a mais é pouco e dependendo da empresa, eles vão te pagar mais ou até te dar ajuda de custo por estar em home office. Então é bom para todo mundo, é bom para a empresa que vai pagar menos, é bom para você que vai receber mais e vai ter menos custos. Então é isso, tipo, e outra, você vai poder morar aonde você quiser. Aqui muitas empresas estão em Porto e Lisboa, algumas em Braga, e deve ter mais alguma coisa espalhada pelo resto. Porque as três maiores cidades de Portugal é Porto, Lisboa e Braga, né? E o resto é tudo menorzinho, ou vila, ou praticamente umas três casinhas ali que todo mundo se conhece. O país é bem pequeno mesmo. Então, as três cidades maiores são essas. Você tem algumas outras cidades um pouquinho melhores, né? Como acho que Coimbra, que tem muita faculdade e tudo mais. Mas, tipo, Coimbra tem muita faculdade, mas é aquela cidade de faculdade. Durante as férias não tem ninguém. E é tudo mais caro por causa que é faculdade, entende? E assim, você pode, com o full remote, pelo menos, você pode escolher onde morar. Então você pode morar no meio do nada, desde que você tenha internet e energia. Aqui a internet tem lugares que são bons, mas tem lugares que são ruins. Energia elétrica deve estar de boa em todo lugar, é raríssimo. Acho que se caiu a energia aqui uma vez na minha vida é muito. Então, isso eles têm, tá é, bem legal. Inclusive, um fato interessante aí, para quem não sabe, aqui você pode escolher a empresa de energia. Você pode escolher. Que nem se fosse Então, operadora de telefone. é como se fosse de telefone ou de internet. Você escolhe, eles têm os planos, tem desconto e tarará, etc e tal, benefícios e tudo mais. É bem legal. Mas assim, você tem que escolher um lugar que você tenha pelo menos internet e o resto tá bom. Você não precisa morar em Portugal, você pode fazer. Eu trabalhei quase um ano no Brasil, Ou seja, remote. você pode trabalhar
para um outro país, ganhar em euro ou ganhar em dólar e Isso. morar no Brasil. E morar no Brasil. Tem vários, tem até empresas que são especializadas, agora eu não lembro o nome, mas ela vive no LinkedIn aí aparecendo, que você pode, por exemplo, entrar nesse site, tem algumas empresas que são assim, você entra no site, se cadastra, faz uns testes, e aí eles te colocam ali para você ser freelance para empresas americanas, por exemplo. Eu cheguei uma vez, é que eu não passei, né, naquela lá, e era para essa empresa que eu não lembro o nome agora, que era para você trabalhar para a Sony, fazendo acho que uns negócios de compressão, alguma coisa assim, e eles iam pagar uns 6, 7 mil dólares por mês, entendeu? Então, depende muito é o que eu falei, depende muito do seu inglês, da sua preparação, do seu currículo e da sua força de vontade. E aplicando para os empregos. Você pode morar no Brasil e trabalhar para um outro país, como Estados Unidos, Europa ou qualquer outra coisa. Você pode morar em Portugal e trabalhar para outro país da Europa. Você pode trabalhar para os Estados Unidos e assim por diante. Depende do que você quer. Se você, por exemplo, quer um emprego na Europa, mas sem estar morando na Europa, você consegue. Você consegue. De boa. Realmente a carreira de TI hoje ela é invejável, né? Porque ela, Sim. pela sua própria natureza, que vocês basicamente trabalham no computador, não tem a necessidade de você estar presencialmente no local. Já que o seu trabalho é basicamente programar, você pode fazer isso de qualquer lugar do mundo Sim. através de um computador conectado à internet. Exato. Você pode fazer de qualquer lugar do mundo. É um trabalho universal, então em qualquer lugar do mundo é a mesma Isso é legal. coisa. Isso é algo que você trouxe que eu pensei há pouco tempo atrás, nunca tinha caído a ficha. Da mesma forma que a música, né, é uma língua universal, a música é igual Sim. em qualquer língua, a programação também. Então, se você aprendeu a programar no Brasil, esse conhecimento vai servir nos Estados Unidos, na França, em Portugal, na E eu vou te Austrália. falar, eu acho que chega até a ser mais que a música, porque a música muda o gosto de país para país. Então você tem músicas que só um país gosta, só outro país gosta. É claro que os fundamentos você mantém, As notas as musicais, enfim. notas, os fundamentos e tudo. É, mas, por exemplo, se você for um pagodeiro, talvez no Japão não seja o melhor lugar para você ir. Mas assim, você tem você tem o que você falou. É claro, muda algumas tecnologias, tem países que gostam mais de uma tecnologia, países que gostam mais de outra, mas se você souber os fundamentos, as principais linguagens, como C Sharp, Java, Python, PHP, você tá de boa, entendeu? Você tá de boa. E além dessas vantagens geográficas de linguagem, que é universal, tem a questão que é um mercado que ele está desequilibrado, na verdade, né? É. É Pelo que muito mais procura do que oferta de então, profissional. eu posso estar mentindo agora, mas pelo que eu me lembre, eu não sei se valia só eu não sei se era só pro Canadá ou se valia para o mundo todo. Mas nos próximos anos, eles estavam projetando um déficit de 100 mil programadores. 100 mil. E eu acho que era só para o Canadá esse déficit. Então, você imagina, se eles têm esse déficit, se não tem barreira geográfica, eles podem começar, não, beleza, Sim. vamos resolver esse déficit, vamos começar a contratar Eu vou te falar. programador do mundo inteiro. Eu vou te falar. O Canadá, por exemplo, eu tentei na época, mas eu não consegui porque eu não consegui aprender francês. Tá aí a dica. Quebec ainda deve ter, eu não sei se depois da pandemia eles cortaram, mas antes da pandemia eles tinham um programa chamado Quebec en Tête, Quebec na cabeça. Você pode procurar Quebec na cabeça que você vai encontrar. É um site que você vai lá e a cada uma ou duas vezes por ano eles postam vagas ali. Você se prepara, se cadastra e tudo. Se você souber francês, eles vão te chamar para uma entrevista numa determinada cidade do Brasil. E se você for contratado, eles pagam tudo para você ir para Quebec trabalhar como programador, ganhando 4 a 6 mil dólares canadenses, é claro, né? Para trabalhar lá.
e você tem tudo pago, passaporte, etc, tudo. Viagem para você e sua família e todo o processo, entendeu? Esse é o mais, para quem quer ir para o Canadá, essa é a forma mais fácil de ir para o Canadá como programador. Eu não sei se ainda Incrível. existe. A última vez que eu vi foi antes da pandemia, então pesquisem. Muito bom. Então, Thiago, eu queria mais uma vez agradecer a sua presença. Esse papo foi muito legal e eu acho que esse papo está muito relacionado à mensagem que a gente está tentando trazer com esse podcast, que é a mensagem da revolução, porque tanto a sua trajetória quanto a sua história, né, de não ser uma trajetória tão linear e dentro É, da caixa que a gente sempre aprende, né, de fazer uma boa faculdade, tirar boas notas e conseguir um, exato, um emprego seguro. A sua história mostra que a gente vive em outro tempo, né? A gente vive num exato. tempo em que alguém que não tirou boas notas na escola, no começo da carreira nem sequer fez faculdade, hoje tem uma boa profissão em outro país, trabalhando em home office, num emprego bem remunerado. Sim, sim. Então, eu acho que isso é muito legal porque mostra que o mundo está mudando, as coisas estão mudando. A gente Exato. vive realmente uma revolução em que as pessoas que são diferentes, pensam diferentes, têm lugar. Né? Sim. Elas têm uma grande chance de ter sucesso, sem seguir o padrão. Eu como você disse, eu saí fora da caixa, na verdade, muito antes de quando era legal, Aceitável, aceitável você sair da caixa. Eu tive muita dificuldade no começo, mas hoje eu posso dizer que eu tenho uma vida que eu sinto muito orgulho, né? E que é uma vida, assim, invejável, né? Uma vida que muitas pessoas querem. Mas, assim, é o que eu vou falar. Não é difícil, entende? Não é difícil. Você não precisa ter PhD, você não precisa se matar de estudar. Você precisa trabalhar, você precisa trabalhar bem, você precisa estudar assim o que você precisa e se esforçar, não desistir, não ter frescura, não recusar trabalho e tudo mais, entendeu? Você tem que focar no que você quer, no seu objetivo e seguir. E aos poucos você vai. Às vezes você vai ser mais rápido para você, você vai crescer rápido, às vezes você vai crescer devagar, que nem eu. Eu demorei 15 anos para conseguir chegar onde eu estou. Então, eu fui crescendo, assim, vamos dizer que eu cresci exponencial, mas não num período de tempo curto. Então, eu ficava, às vezes, 2, 3 anos e conseguia melhorar um pouco. Aí depois mais 2, 3 anos e melhorar um pouco. E assim vai, cada hora eu fui mais e mais além. Até que eu cheguei agora, depois de 15 anos, em Portugal, com um home office num padrão de vida que eu jamais teria no Brasil. com certeza. E você trouxe uma coisa que, para finalizar, eu gostaria de pensar esse seu comentário. Você falou de não recusar trabalho. E isso eu acho que é muito importante e está relacionado ao que você trouxe também de que a TI valoriza muito a experiência. E eu acho que algo que eu gostaria de ter tido a visão lá atrás, que hoje eu tenho a visão e eu pretendo passar isso adiante, é a visão de que muitas vezes você tem que buscar um trabalho não pela remuneração. Não que ela não seja importante, mas você também deve buscar um trabalho que vai te ensinar alguma coisa. Que, que, Sim, que aquele trabalho ele vai ser uma ponte para aonde você quer chegar. Porque, na verdade, se você for pegar os seus primeiros empregos, né, com TI, provavelmente você ganhava muito mal, né? é, Mas assim, sem esses empregos, você não ia conseguir empregos melhores, porque você não ia conseguir mostrar que você tem experiência, você não ia ganhar experiência, né? Porque
Acredito eu que a TI você aprende muito mais programando do que estudando, né? Exato, exato. Você aprende fazendo. É muito, muito mais fácil, principalmente porque na TI você tem a vantagem de que você vê o resultado na hora. Então, fazendo é muito mais fácil, porque você vai lá no código, coloca um botão e você vê que o botão aparecendo. Você coloca um código para fazer alguma coisa quando você clica, e quando você clica, ele faz. Então, você consegue ter o resultado, e isso ajuda. É muito mais fácil você aprender do que você ir lá numa classe, passar meses aprendendo na teoria, para depois ter que E fazer uma nunca aplicar. prova e. Entende? Então, É que nem às é vezes, diferente. é que nem às vezes quando eu estou aprendendo algo novo no trabalho, eu gosto já de pegar e tentar fazer, entendeu? Porque se alguém fica me explicando muito e, cara, não adianta. Ele vai me explicar, depois de 1 hora e meia de explicação, eu já esqueci os primeiros 10 minutos de explicação. Exato, Então, assim, exato, eu gosto de, cara, me fala o que eu tenho que fazer, eu vou tentar fazer e eu vou tirar dúvida enquanto eu tô fazendo, porque eu acho muito melhor do que ficar exato. vendo teoria. Sim. E não tenha medo de errar, de fazer cagada, não tenha medo de. É, Inclusive, é melhor você errar num emprego menor, é, com uma remuneração menor, que você não tem tanto a perder, sim, sim. Assim, não tenha medo de errar, mas aprenda com os seus erros. Isso é o mais importante. com certeza. E eu acho que essa última conversa é legal porque eu acho que as pessoas precisam começar, principalmente início de carreira, né? Porque início de carreira, você pode se dar o luxo, né, de talvez ganhar um pouco menos, talvez você ainda não está casado e não tem pessoas que dependem tanto de você. Então você pode se dar o luxo de, não, beleza, eu quero arranjar um emprego, só que ao invés de eu buscar um salário, eu vou buscar o que eu quero aprender. Então, beleza, Exato. por exemplo, se eu quero aprender a fazer edição de vídeo, porque eu acho que edição de vídeo é uma habilidade que vai me ajudar na minha carreira. Cara, eu vou buscar um emprego em que eu preciso editar vídeo, em Sim, que essa habilidade seja sim, requerida e, obviamente, se você não sabe nada, eles não vão te pagar muito. exato. Você vai E, entrar como um estagiário, você vai e eu entrar vou te como. falar, às vezes, se você pode, até tente trabalhar de graça se você puder. Entende? Inclusive pode ser uma oportunidade de conseguir um excelente mentor, porque às vezes Exato, tem um cara exato. que é muito bom, que ele não vai querer te pagar. Mas Sim. talvez se você falar, não, ó, eu gosto do seu trabalho, eu quero aprender com você. Então eu Uhum, vou trabalhar de graça para você para aprender. sim. E nessa parte de trabalhar de graça e salário e tudo mais, né? É até uma coisa interessante que, por exemplo, o Estado dificulta com o salário mínimo e com outras leis trabalhistas. Porque Às vezes a muitas vezes. pessoa vai ter medo de criar essa relação de trabalho com você por causa do Estado. Exato, porque, por exemplo, o salário mínimo. O salário mínimo, ele não é o mínimo que você vai ganhar. Não, ele é o mínimo pelo qual alguém pode te contratar. E se você não consegue gerar valor suficiente para pagar esse salário mínimo, você está desempregado para sempre. Porque você nunca vai conseguir experiência para ganhar o salário mínimo e você nunca vai ganhar o salário mínimo porque você não vale o salário mínimo, entendeu? E outras leis trabalhistas também, que principalmente no Brasil, aqui é um pouco menos, mas no Brasil você tem essa ideia de que a empresa é sempre a malvadona e o funcionário é sempre o correto, você também cria muito desemprego com isso, porque você acaba não podendo contratar as pessoas ou deixar elas trabalhar para você, para ganhar experiência, porque você vai ter medo, ou porque o Estado não vai deixar, ou porque você vai ter medo da pessoa entrar na justiça e ainda acabar te ferrando, sendo que você tentou ajudar ela, entendeu? A Sim, ganhar experiência, a trabalhar e tudo mais. E é isso. perfeito. Quer falar algumas últimas palavras ou se despedir do pessoal? Então, cara, resumindo, é basicamente tudo que eu falei vocês têm que ter força de vontade, vontade de aprender, ir atrás, correr atrás do que vocês querem,
Não tenha vergonha de perguntar, não tenha medo de perguntar, não tenha medo de errar, não tenha medo de talvez fazer alguma coisa por menos ou fazer alguma coisa de graça para poder aprender, né? E tentem, vão atrás, corram, tomem alguma ação para conseguir aquilo que vocês querem e chegar no objetivo que vocês querem. É isso. Excelente. Muito obrigado, Thiago. Muito obrigado pelo seu tempo e por compartilhar sua trajetória. E agradeço também principalmente a questão do tempo. Para quem não sabe, né? O fuso horário aí são 4 horas a mais, né? Isso, agora a gente está no verão. Eu não lembro se é 3 ou 4 horas, são 2 horas da Que horas manhã são aí? agora. 2h20 da manhã. 2h20, então são 4 horas. Agora são 10h20 no Brasil. Isso. Tá Então, certo, então. Então, muito obrigado. De Obrigado nada. a todo mundo que nos acompanhou aqui nesse segundo episódio do Revolucionários Podcast. E um forte abraço e até a próxima.